explicações de voto. Vamos passar de imediato ao ponto número 3, que é a proposta 534/2018 da Câmara Municipal de Louros, relativamente à celebração do contrato de programa entre o município de Louros e a GES de Louros para o ano económico de 2019. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de passar a palavra, com a sua permissão, ao Sr. Vice-Presidente, que vai introduzir o ponto, não queria deixar de dar à Assembleia Municipal a informação de que esta semana ocorreram alterações nas administrações das empresas municipais e, em concreto, da GES Louros, por isso é que eu estou a referir isto no início deste ponto. Ocorreram alterações nos conselhos de administração, que naturalmente serão públicas, e queria salientar que o Sr. Vice-Presidente deixa de integrar o Conselho de Administração da GES Louros, o que não significa que não continue a ter, porque continua, como já verão, a responsabilidade no Executivo Municipal pelo acompanhamento desta área de atuação do município. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudava, em primeiro lugar, a mesa da Assembleia, as senhoras e os senhores deputados municipais, o público aqui presente, e passava diretamente à introdução deste ponto que temos hoje na nossa ordem de trabalhos e que se refere ao contrato de programa a celebrar entre o município e a GES Louros para o ano 2019. Dizer que o contrato de programa tem por fundamento a prossecução da missão que o município confiou à GES Louros, uma missão de interesse público, digamos, as verbas que se propõem transferir para esta entidade são em decorrência dos preços que impusemos em termos de tarifário à GES Louros serem, em média, inferiores aos praticados no mercado e ser praticado pela empresa municipal uma política de descontos que foi fixada pelo município também para segmentos específicos da população. O contrato de programa visa, naturalmente, garantir o adequado funcionamento dos equipamentos desportivos, a sua rentabilização, maximizando a sua utilização por parte da comunidade, e isso, naturalmente, que tem um custo. A Câmara considerou para o efeito que deverá conceder à GES Louros uma comparticipação financeira no valor de 930 mil euros, o que não chega a 30% dos rendimentos estimados no plano de atividades e orçamento da empresa para o ano 2019. Devo aqui lembrar que a percentagem que se propõe transferir para a GES Louros, que não chega, portanto, aos 30%, é largamente inferior ao limite máximo que está legalmente consagrado para o efeito, ou seja, 50% do plano de atividades e orçamento das empresas municipais. Dizer que esta transferência se consubstancia num subsídio à exploração, em decorrência das obrigações que foram fixadas pela Câmara à empresa e será feita como compensação exatamente por essas mesmas obrigações. A GES Louros, por seu turno, tem obrigações perante o município ao receber estas verbas e assume compromissos claros que são claros desafios à gestão da empresa, nomeadamente o aumento do número de alunos entre 0,5% e 1,5% e manter o programa Hora dos Sábios, cujo número de utilizadores deve manter-se ou estabilizado ou até mesmo crescer. Dizer que há um aumento, que se registra um aumento de 800 mil para 930 mil euros do ano passado para este ano, em decorrência de dois fatores fundamentais. Um primeiro é o aumento dos custos com pessoal previstos no orçamento, com um impacto, digamos, significativo nas contas da empresa e que resultam, digamos, de um conjunto de valorizações remuneratórias e reposições de direitos que haviam sido negados durante bastante tempo aos trabalhadores. E dizer igualmente que se pagam também, digamos, um número de vencimentos superior àquele que o ano passado tinha acontecido. A empresa admitiu 10 novos funcionários para funcionarem na Câmara, na GES Louros, e houve também a regularização de um conjunto de vínculos precários, portanto, entre quem trabalhava na empresa e a própria empresa. Portanto, o reforço das equipas de trabalho, que é indissociável do crescimento do número de utentes, que tem vindo, digamos, tem vindo a subir
anualmente. Nós crescemos no quadriênio do mandato passado qualquer coisa como 12% em relação ao número de utilizadores das piscinas, tem que ter consequência também no número de pessoas que trabalham na empresa para conseguirem suportar esse acréscimo de utilizadores nas piscinas municipais. Um segundo fator explicativo do aumento da transferência prende-se com a redução de rendimentos que a empresa vai ter por impacto do cumprimento da orientação estratégica relativa à redução dos preços aplicáveis a grupos ou a estratos da população mais vulneráveis que utilizam estes equipamentos. Devo aqui lembrar que há um conjunto de grupos específicos, do ponto de vista social e etário, que têm descontos significativos em relação à tabela, nomeadamente os utentes digamos que são portadores de deficiência, têm reduções na ordem dos 50%, para os utentes mais jovens, crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 37 meses e os 12 anos, o desconto é de 15% e 40% para os utentes que integram um agregado familiar em que pelo menos um dos membros se encontra em situação de desemprego, estimando-se que aquelas reduções beneficiem cerca de 3.000 utentes anualmente e com um impacto significativo também do ponto de vista da receita arrecadada para a empresa. Se há política social, tem que haver compensações por parte da Câmara Municipal para a política social. E disso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E dava agora a palavra aos seus deputados para intervir neste ponto. O deputado do PPM, Bruno Nunes. Sr. Presidente, neste caso, Sr. Vice-Presidente, tinha aqui algumas dúvidas em relação ao contrato de programa. Primeiro, numa análise feita ao documento, parece-me um passo em frente naquilo que são as necessidades da empresa. No entanto, gostaria de fazer algumas considerações. A primeira, relativa à nomeação do novo Conselho de Administração. A minha pergunta prende-se, e porque considero que isto acaba por estar interligado com a questão do contrato de programa, saber se, e até porque a informação que tenho é que nos últimos semanas, meses, e após a saída do seu diretor-geral, a informação acerca de quem dirigia, não quer dizer com isto que o poder estivesse na rua, não estava, mas a informação de quem dirigia a GES Louros e que neste caso compunha o Conselho de Administração, a informação foi transmitida e vai sendo transmitida ao nível dos corredores e não existe uma comunicação oficial. Ao que julgo saber, não se chegou a existir, inclusive, uma comunicação oficial acerca da saída do anterior diretor. Depois, por isso, saber quando é que isso vai ser transmitido aos trabalhadores e perceber toda esta nova dinâmica de gestão da GES Louros. E depois há aqui uma questão, quando o Sr. Vice-Presidente refere que, obviamente, existe aqui um custo afeto à questão do custo com pessoal. E eu vou pedir desculpa aqui aos meus colegas, que eu sei que existem aqui sindicalistas e depois acham que eu não utilizo os termos técnicos corretos, eu não sou sindicalista, mas para ficar aqui claro, ou que julgo saber, existe aqui uma questão que tem a ver ainda com contas passadas. Ou seja, existiu de facto a regularização das progressões e das promoções de carreira, existiu de facto a regularização daquilo que era o afeto, eu sei que vou utilizar uma expressão que algumas pessoas não concordam, mas é a minha interpretação, aquilo que estava afeto em banco de horas, ou seja, para as pessoas aqui todas perceberem, seriam as horas que estariam para cumprir em substituição ou que seriam para compensação em dias, mas a informação que tenho é que existem ainda muitos mapas internos nas mãos das chefias e que algumas foram transmitidas até ao gabinete que acaba por processar os vencimentos e que existem muitas horas extraordinárias que não estão pagas e que esta situação se mantém. Tentar perceber-se neste contrato de programa se estes custos com o pessoal incluem a regularização destas contas que ainda andam para trás afetas a horas extraordinárias, fora daquelas horas que estavam para compensação por dias. Acredito que existirão outros termos técnicos e que aqui alguém poderá corroborar aqui comigo esta posição e de alguma forma esclarecê-la, mas a situação é clara e repetindo e para que fique claro. Existiam horas que estavam para ser substituídas por dias, essas foram regularizadas, existem horas e folhas de horas que não foram processadas e essas horas extraordinárias, o conhecimento que eu tenho é que não foram regularizadas. Para isso, tentar perceber se isto está incluído neste contrato de programa, se isto vai ser regularizado ou se isto de facto não existe.
A última questão em relação às GES-Louros, que acho que acaba por interferir também naquilo que é a gestão e no contrato de programa. Nós continuamos a aguardar uma resposta por parte do seu Conselho de Administração ao grupo de trabalho criado para as GES-Louros, e o tempo vai passando e já lá vão 5 meses, 6 meses, e o grupo não encerra, os trabalhadores continuam na dúvida e esta Assembleia continua, após um grupo criado em junho ou julho do ano passado, sem emitir um parecer e um relatório final acerca daquilo que encontram nas GES-Louros. Eu acho que é pertinente ser discutido neste ponto e de uma vez por todas isso ser esclarecido o que é que se passa, porque constantemente fazemos o apelo nesta Assembleia ao Conselho de Administração, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, para que o Conselho de Administração responda com aquilo que, aliás, foi o próprio Conselho de Administração, na reunião realizada com o Grupo de Trabalho, se comprometeu a entregar. Disse. Muito bem, passo agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal do PS, Carlos Moreira. Presidente, mais uma vez, boa noite. A bancada do Partido Socialista, antes de colocar outras questões, sente-se muito desconfortável em discutir este ponto da ordem de trabalhos, porque, efetivamente, e aquilo que o deputado Bruno Nunes já aqui referiu, diz bem da ligação que tem havido entre os órgãos. Foi solicitado pelo Grupo de Trabalho, em novembro, a disponibilização do número de trabalhadores com vínculo precário na empresa. Foi reforçado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal do ano transato. Foi reforçado por mim na sessão anterior. E nós continuamos sem saber quantos trabalhadores estão nas GES-Louros com um vínculo precário. E, efetivamente, sem esse documento, nós não passamos cheques em brancos a ninguém. É bom que se entenda disto uma vez por todas. A Assembleia Municipal é o órgão supremo deste município. E na Assembleia Municipal o Partido Socialista fiscalizará todos os atos deste município, inclusive estes contratos de programa. Porque não é admissível que se venha para aqui propor um aumento da verba a disponibilizar para a empresa, sem efetivamente também dizer à Assembleia Municipal do que é que estamos a falar. Porque a verdade é esta. Em 2018, o município começou por dizer que não tinha precários. Depois já tinha precários na Câmara, já tinha precários nas GES-Louros, já tinha precários numa série de instituições. Resolveu alguns assuntos que dava jeito de resolver ou que entendeu que devia resolver. Okay? E ficaram não sei quantos trabalhadores por resolver. E a verdade é esta. O grupo de trabalho quis saber quantos vínculos precários, até para a elaboração de um relatório, para que não restassem dúvidas daquilo que são efetivamente prestadores de serviço pontuais ou daqueles que são efetivamente trabalhadores diários, que todos os dias prestam trabalho naquela empresa com um horário de trabalho fixo. E, portanto, um incremento da verba de 800 mil euros para 930 mil euros, em que efetivamente não está claramente dito em que forma é que isto vai ser distribuído, para nós deixa-nos muito desconfortável a votação deste ponto da ordem. Tenho dito. Muito bem, passo a palavra à Sra. Deputada Fátima Amaral, da CDU. Muito obrigado. Dizer o seguinte relativamente a isto. Eu creio que este é um exemplo daquilo que tem sido a recuperação da situação de uma empresa, que é a GES-Louros, e que todos nós sabemos há bem pouco tempo como se encontrava. Creio que é uma recuperação que tem sido feita no sentido de melhorar a prestação do serviço que presta à população. É uma recuperação que tem aumentado, tem sido possível aumentar o número de utilizadores que as piscinas, de facto, têm vindo a ter, com toda a qualidade que estes equipamentos têm. E também me parece, por este contrato de programa que aqui está apresentado, que a melhoria das condições dos trabalhadores estão, de alguma forma, assegurados neste contrato de programa. Portanto, falou-se aqui de atualizações salariais, falou-se aqui de vínculos que são modificados, portanto, que passam a situações de efetivos, falou-se na admissão de mais trabalhadores e que, creio que, grosso modo, responde às grandes questões que foram colocadas pelos próprios trabalhadores em sede do grupo de trabalho desta Assembleia. Sobrecarga de trabalho, um conjunto de questões que foram, de facto, colocadas e que este contrato de programa dá alguma resposta a essas mesmas questões.
Naturalmente que também temos todos a noção das características, e o Carlos Moreira referiu, nós temos necessidade de ter a noção exata daquilo que são trabalhadores precários, daquilo que são trabalhadores que, pela natureza do tipo de trabalho que têm, prestam serviço com contratos, não a tempo inteiro, mas por horas de funcionamento, que é uma situação perfeitamente normal relativamente ao tipo de trabalhadores que estamos a falar, portanto, às atividades de que estamos a falar. Não é uma situação que decorre de imposição da gestão, é uma situação que decorre da vontade dos próprios e da forma de exercer a atividade que os próprios têm. Portanto, são situações diferentes. De qualquer modo, estando para nós isto claro, de facto, parece-nos que era importante termos ainda assim a noção dos números e a planificação da resolução de situações de precariedade, se é que ainda existem situações de precariedade. Não me parece que seja correto aquilo que o Carlos refere quando fala em geral da precariedade na Câmara de Loures. Realmente a Câmara de Loures, aquilo que tem feito nos últimos anos é resolver e anular as situações de precariedade que encontrou e de que eram bastante significativas, quer na Câmara, quer no CIMAR. Portanto, ultrapassavam a centena de trabalhadores. Ultrapassavam e muita centena de trabalhadores. Portanto, creio que essas situações não podem hoje ser apontadas ao município de Loures. Não são reais. Não creio que... Provavelmente não querias dizer isto, mas foi o que disseste. A verdade é que a situação evoluiu favoravelmente relativamente aos trabalhadores e não o inverso. Muito bem. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira, só também dizer aqui o seguinte, e fui agora pedir também a documentação para que falarmos todos de forma correta. E pedi aqui alguma atenção ao Sr. Presidente da Câmara, porque de facto eu pessoalmente enviei ao Presidente do Conselho de Administração da GES Loures em novembro, e passo a ler para que não haja dúvidas. Pedi elaboração para que se possa fazer o relatório final do grupo de trabalho que foi criado para análise e acompanhamento da situação dos trabalhadores na GES Loures. Solicitei a seguinte informação em 22 de novembro. Mapa de pessoal, relação dos trabalhadores com e sem um vínculo à GES Loures, número de trabalhadores em qualquer outra situação com número de horas médias diárias trabalhadas, documentação trocada entre a GES Loures e a Provedoria Geral, a qual ficou acordado o Conselho de Administração, em reunião realizada com o Grupo de Trabalho no dia 8 de outubro de 2018, fazer chegar à Assembleia Municipal. E pedi aqui alguma atenção ao Sr. Presidente da Câmara, porque nada desta resposta ainda me fizeram chegar. Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente, o Sr. Presidente tem toda a razão. Houve aqui uma falha de comunicação entre nós e, enfim, o Sr. Vice-Presidente pensava que eu já tinha e eu não tinha ainda, mas temos aqui a documentação que pode ser imediatamente fotocopiada e distribuída e penso que está feita de forma rapidamente todos apreenderem a informação que foi pedida. Portanto, lamento ter havido aqui este lapso, mas foi involuntário e não teve qualquer intenção de limitar esta informação. Sr. Deputado Municipal Ricardo Andrade, do PC, para... É sobre este assunto em concreto, é que tinha ali o Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira também para intervir antes? Sr. Presidente, está relacionado com este assunto, ou está relacionado com aquilo que acabámos de ver. Mas eu, como não é diretamente sobre este assunto, vou fazer então uma série de pedidos ou de insistências por escrito de coisas a que a Câmara não ter respondido a requerimentos feitos a Sua Excelência para serem feitos à Câmara Municipal, porque pode haver também uma falta de entendimento entre o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Câmara. Obrigado. Pronto. Com a mesa, e agradecendo aqui a disponibilidade do Vice-Presidente, a mesa pediu para se disponibilizar uma cópia
a cada bancada com as respostas que aqui foram tidas. Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira, do PS. Sr. Presidente, mais uma vez, boa noite. Agradecemos desde já a disponibilização da documentação, lamentamos por ser entregue tão tarde, obviamente. Não permitirá uma avaliação profunda daquilo que é o documento que está a ser agora entregue e, obviamente, isso também limita aquilo que poderá ser a nossa interpretação da proposta de contrato de programa que está aqui a ser entregue. No entanto, a bancada do Partido Socialista não deixa de sinalizar aquilo que é a empresa GES Louros e o significado que a empresa GES Louros tem para o Conselho, onde efetivamente o Partido Socialista investiu muito quando do seu mandato autárquico. É uma empresa que tinha apenas uma piscina quando nós entramos na Câmara Municipal, deixámos 4 equipamentos funcionais, a funcionar, a ter muitos utentes. O número de utentes em 2011 só foi superado pelos números em 2016, pela atual gestão. Obviamente, reconhecemos aquilo que foi os esforços de regularização de vínculos precários que o atual Executivo fez. No entanto, aquilo que eu disse, e bem, foi que efetivamente existiam vínculos precários, nada mais que isso. A deputada Fátima Amaral interpelou-me diretamente e foi precisamente isto. Ou seja, no final de 2017, eu perguntei nesta Assembleia se havia vínculos precários no município de Louros e foi-me respondido que não havia. E em 2018 nós assistimos precisamente ao inverso, é que havia e havia em todo o lado. E, portanto, essa foi aquilo que me foi dito aqui. E, portanto, eu lembro perfeitamente da resposta que me foi dada. Porque eu perguntei, porque sabia perfeitamente, porque é normal, todas as instituições tinham, até por uma questão que a Fátima aqui não referiu. Porque quando o Partido Socialista, no último mandato, efetivamente teve que recorrer a muitos trabalhadores com vínculo precário, e eu sou daqueles que acham que os contratos de emprego e inserção são escravatura na modernidade. É uma vergonha para o Estado português continuar a recorrer a eles. Eu sabia perfeitamente que existiam e continuarão a existir. Esta é a verdade nua e crua. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. Agora, não havia hipótese de contratação. E outra coisa, aquilo que nos foi dito em 2017 foi precisamente o inverso. É que não havia precariedade. E a verdade é que em 2018 foi-nos trazida aqui várias situações de precariedade no município de Louros. Esta é a realidade, quer se queira dizer outra coisa, quer não se queira dizer outra coisa. E a GES Louros, para nós, é um caso paradigmático daquilo que era o modelo de funcionamento errado de uma série de instituições portuguesas e de uma série de instituições públicas. Espero que se emende, espero que se continue a emendar e espero que o número de trabalhadores precários que vai ser entregue daqui a pouco, de facto não venha a revelar que o quadro pessoal da GES Louros é composto quase 50-50. Espero que não. Seria um bom sinal. Tenho dito. Bem, tem agora a palavra o Sr. Deputado Municipal do PPM, Bruno Nunes. Sr. Presidente, congratular-me com o facto de já termos o documento, sem ser mais considerações, ou de termos dentro de momentos, e queria, como reparei que não existiam mais inscritos, solicitar à mesa que, como eu não tenho mais ninguém da minha bancada que possa analisar o documento enquanto estou atento ao debate e antes de partirmos para a votação, que fossem interrompidos os trabalhos 5 minutos depois de termos o documento, porque, pelo menos para o PPM, aquele documento é importante para a votação que se vai seguir. Muito bem, fica registado. Antes de passar, não havendo mais inscrições, antes de passar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara e para não interrompê-lo depois no uso da palavra, aproximamos rapidamente da meia-noite e solicitava ao plenário que desse a respectiva autorização para o prolongamento dos trabalhos até à 1h, se assim for necessário chegarmos lá. Não havendo nada a opor, está prolongados os trabalhos e dava agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguns esclarecimentos a propósito de questões colocadas por Srs. Deputados Municipais. A primeira, e no que tem que ver com o Sr. Deputado Bruno Nunes, que colocou a questão quem dirigia a GES Louros, ou quem dirige a GES Louros no período desde a saída do Diretor-Geral até à data em que foi, digamos, nomeado novo Conselho de Administração. Quem dirigia a GES Louros, como sempre aconteceu, foi o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é composto por 3 pessoas, um presidente e 2 vogais. Concretamente, era eu que desempenhava essa função e era acompanhado no desempenho dessa função pelos vogais Carlos Luz e Helena Candeias. Portanto, e não há outro órgão de direção daquela empresa que não seja, de facto, o Conselho de Administração. Há uma estrutura hierárquica abaixo do Conselho de Administração que tem missões atribuídas, responsabilidades atribuídas e que faz a gestão cotidiana da empresa. Vários diretores,
várias pessoas com responsabilidades ao nível de setores, etc., mas a responsabilidade última em termos de gestão, claramente, é do Conselho de Administração. Contudo, e por questões de ordem executiva, entendeu o Conselho de Administração, na sequência da saída do seu Diretor-Geral, fazer uma delegação de competências. Neste caso, o Presidente do Conselho de Administração delegou competências através de um despacho, que é o despacho 6/2018, tenho aqui uma cópia também que poderei dar ao seu deputado e a qualquer deputado interessado, em que claramente se delegam competências no vogal Carlos Luz para um conjunto de operações cotidianas de gestão. Assegurar a correta execução das deliberações, autorizar o pagamento das despesas realizadas, assinar ou visar toda a correspondência que tenha como destinatários entidades externas, gerir recursos humanos, praticar os atos necessários à administração corrente do património da empresa e à sua observação, etc, etc, etc. Não vou amassar os senhores deputados com a leitura do extenso documento a propósito da delegação de competências. Portanto, nunca houve nenhuma situação em que o poder tenha caído na rua, em que a empresa tenha estado sem qualquer direção ou sem quem, digamos, sobre ela tivesse tutela, porque sempre houve Conselho de Administração, responsabilidades hierárquicas. E essa confusão que se diz existir só deve ter existido em algumas cabeças e não sei exatamente para que efeito. Depois, dizer o seguinte, ao Sr. Deputado Bruno Nunes, não é a primeira vez que ouço referências a horas extraordinárias não pagas. E aquilo que eu coloco ao seu deputado é assim: eu desconheço qualquer situação de horas extraordinárias não pagas na empresa. E até pedia o favor, o elevado e subido favor, do Sr. Deputado, se tem conhecimento de horas extraordinárias não pagas, que nulas faça chegar. Porque isso é útil. É útil e porquê? Porque ou se resolve a situação ou vamos acabar definitivamente com as especulações relativamente a esta matéria. Porque a informação que tenho dos serviços é que qualquer hora extraordinária que estivesse por pagar ficou regularizada há algum tempo. Portanto, não há margem para dúvidas para mim. E se não for assim, não tenho o dom de adivinhar tudo quanto acontece na empresa, se não for assim, eu gostaria, neste caso o novo Conselho de Administração seguramente terá essa vontade, de conhecer quais são as situações que o Sr. Deputado conhece. Que é para não, digamos, recair sobre a GES Louros e sobre, digamos, os seus trabalhadores, a estrutura dirigente, qualquer suspeita de se ter tratado pior este assunto. Bem, agora, sobre as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Moreira, dizer o seguinte. A questão dos elementos em falta já está esclarecida. Eu peço desculpa e penitencio-me. Digamos, houve de facto aqui algum atraso na compilação dos dados e depois houve também aqui houve aqui algumas confusões do ponto de vista da comunicação. Os elementos estão compilados, foram já agora entregues ao Sr. Presidente da Assembleia e espero que, digamos, sejam úteis para a elaboração do relatório da Comissão, que em devido tempo, com certeza, haveremos de ter oportunidade de conhecer. Suponho que depois da existência de um contraditório também por parte da entidade visada neste assunto, e nomeadamente do seu Conselho de Administração. Portanto, porque não me parece ser, digamos, possível fazer um relatório que não seja desta maneira. Agora, dizer o seguinte, relativamente à questão dos vínculos precários, eu creio que é bom recordar os seus deputados que em devido tempo esteve o Conselho de Administração, acompanhado do Diretor-Geral, nos trabalhos da Comissão, desta Assembleia Municipal, onde deu todos os esclarecimentos relativamente a esta matéria, numa sessão realizada exatamente nesta sala, durante várias horas, em que o Conselho de Administração explicou todas as questões e deu resposta a todas as questões colocadas na altura pela Assembleia Municipal e pelos representantes nessa comissão. E tivemos ocasião, nessa altura, e volto a reafirmá-lo com grande clareza, que na GES Louros é preciso distinguir aquilo que são vínculos precários daquilo que são prestadores de serviços. Um prestador de serviços não é um vínculo precário. E o Conselho de Administração teve, em devido tempo, a ocasião de explicar que, perante um critério, que era um número de horas semanal, que era igual ou superior, se fosse superior àquilo que era o praticado por parte dos trabalhadores da GES Louros, essas pessoas seriam consideradas como pessoas em situação precária. E houve 6 pessoas nessa circunstância. E essas 6 pessoas viram o seu vínculo alterado para um vínculo de caráter duradouro e não precário. Portanto, isto foi dito na Comissão. Volto a reafirmá-lo aqui com grande clareza, mas, por favor, não confundam pessoas que fazem 25, 30 horas por semana com uma situação precária. É porque nós temos vários trabalhadores nas GES Louros que não querem sequer
passar a ter um vínculo duradouro à empresa. São prestadores de serviços em vários sítios, trabalham para vários ginásios e querem manter essa independência na sua atividade. Não estou a dizer que não haverá também trabalhadores que gostariam, mesmo tendo um número de horas inferior àquele que foi definido na altura, de passar a ser trabalhadores com um vínculo mais duradouro à empresa. Naturalmente que percebo essa circunstância. A empresa não está em condições de dar essa resposta, até porque o número de horas que trabalham não atinge, de facto, um número de horas igual àqueles que têm lá a jornada de trabalho, tanto semanal, na ordem das 36 horas, que é aquilo que neste momento se pratica na GES Louros, bem longe daquilo que encontramos lá quando chegámos à administração da empresa. Portanto, eu gostava de deixar muito claro e sublinhar uma vez mais que é preciso distinguir entre trabalhadores de caráter precário e prestadores de serviços. E, por favor, não estabeleçam confusões relativamente a uma e a outra circunstância, porque acho que é muito injusto. Isso é o Obrigado, agradecer as respostas. O Sr. Deputado Municipal Bruno Nunes tinha pedido a palavra antes dos 5 minutos de intervalo, ou quer usar? O Sr. Deputado Municipal Bruno Nunes, do Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas creio que é importante. Sr. Vice-Presidente, clarificar uma coisa, que quem estiver a ouvir pode puxar para trás, quem estiver a ver em casa, mas quem aqui está não vai puxar para trás, de certeza. Eu nunca disse que o poder caiu na rua. Eu referi, inclusive, a que tenho a certeza que o poder não caiu. O que eu perguntei foi se a comunicação da alteração que existiu do Diretor-Geral se foi comunicada aos trabalhadores e que, à boca pequena, não se conhece dentro a substituição que existiu do Conselho de Administração. E referi, inclusive, que o poder nunca caiu na rua. Eu nunca coloquei essa questão em causa. Sei quem é que gera GES Louros. Sei até muito bem. Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. Em relação aos documentos, gostaria apenas de confirmar, e antes de ir aos documentos, falar da situação das horas. Farei com todo o gosto, até porque acho que isto tem que terminar, de uma vez por todas. Vou juntar a documentação dos casos que me chegaram, ao que sei são mais, mas dos casos que me chegaram, e farei chegar ao Sr. Vice-Presidente com todo o gosto, porque acho que isto é uma situação que todos nós queremos resolvida. Mas, ao que julgo saber, e da informação que tenho, não estará na posse de toda a informação, e a informação que tenho é que continuam a existir horas que estavam fora daquele tal, eu vou-lhe chamar banco de horas, sei que há gente que não quer que chame assim. Para terminar, em relação a estes documentos, tentar perceber se estão aqui todos os documentos, porque um dos documentos-chaves para encerrar este processo é o que define o pagamento que foi feito. E o que define o pagamento foi porque, a determinada altura, se foi dito na reunião do grupo de trabalho que existiu um envio de uma proposta de deliberação, que é uma figura jurídica que eu nem conhecia, uma proposta de deliberação por parte do provedor à Câmara, que dizia, mas que não estava bem clara a situação do pagar. E essa eu vejo aqui emitida no dia 2/8. Que a Câmara, ou neste caso, que a GES Louros, o Conselho de Administração, tinha dado resposta a pedir um esclarecimento cabal. Depois do pagamento feito aos colaboradores da GES Louros, ou aos funcionários da GES Louros, porque há também que eu não gosto dos colaboradores, o que foi transmitido e está gravado é que existia definitivamente uma resposta por parte do provedor a dizer, agora, de forma concreta, que se pague. E este documento não está aqui. Por isso, aquilo que está dito e gravado, e se eu estiver errado, corrija-me, por favor, é que existia uma primeira carta do provedor, uma resposta da GES Louros e uma segunda carta do provedor, que então, a partir de agora, estávamos sustentados para fazer o pagamento, evitando desta forma que existam devoluções no futuro. Eu só quero perceber com isto se este pagamento foi feito, tal como foi expresso nesta Assembleia, por causa do documento do provedor, se foi feito por causa do pré-aviso de greve ou porque é que ele foi feito. Mas eu não encontro aqui a segunda carta do provedor. E acho que ela é fundamental, porque, pelo menos no meu entendimento, e se eu estiver errado que me corrijam, no meu entendimento foi essa carta que ditou o pagamento aos trabalhadores da GES Louros. Obrigado. Muito bem, mas alguma inscrição de algum deputado municipal sobre este tema? Sr. Deputado Municipal Carlos Moreira, do PS. Sr. Presidente, rapidamente agradecer a documentação entregue. Pela minha leitura muito rápida e transversal do documento, tendo em conta os critérios definidos na Lei 112 de 2017, baseando naquilo que é a informação, e a informação não está completa relativamente àquilo que foi a solicitação do grupo de trabalho em relação à natureza jurídica dos vínculos dos trabalhadores, mas aqueles que são os dados de processamento de outubro de 2018, teríamos 71 pessoas avançadas na GES Louros, das quais 59 teriam prestação de serviço atribuída, que também não percebo esta definição. No entanto, eu fiz as contas e, tendo em conta o número de horas semanais médio, estamos a falar de pelo menos mais 19 pessoas a serem contratadas.
Portanto, dos 59, 19 têm condições para ter um vínculo de trabalho permanente com a GES Loures. E cabe à GES Loures definir, porque os critérios estão definidos na lei, poderiam ter abertos concursos, e atenção que este número pode aumentar ou diminuir consoante os setores, porque o número de horas trabalhadas na GES Loures obriga efetivamente a pensar setor a setor. Quem está no ginásio, quantas horas faz, qual é os prestadores, quem faz, o que é que faz. Quem está nas piscinas, o que faz, quem faz, o que faz. É assim que tem que ser feito. Não é porque nós achamos uma média aritmética ou... Não. Porque esta média aritmética que eu aqui encontrei foi uma coisa muito rapidamente de 1 minuto. Foi pegar no número de horas médias e se há 37 horas de trabalho médio, ou melhor, de horário, na GES Loures, se há 17 horas média, divide-se por 2, dá 18,5, dará 19 postos de trabalho em princípio. Uma conta muito rápida. Portanto, acho que é importante esta definição, que efetivamente poderá contribuir para a constituição de vínculos jurídicos com outra natureza nas GES Loures. E isto é um sinal importante que se dará aos trabalhadores, efetivamente, do reconhecimento daquilo que são vínculos diferenciados, aquilo que é, e que o Sr. Vice-Presidente aqui falou e bem, e que eu próprio já tinha referido, que são os prestadores de serviço pontuais, porque fazem 2, 3 horas por semana, e aquilo que são, de facto, verdadeiros trabalhadores da GES Loures, porque prestam para além das 37 horas definidas no contrato coletivo de trabalho. Muito obrigado. Fala o Sr. Deputado Municipal da CDU, Beatriz Goulart. Obrigada e boa noite a todos. Eu tive alguma dificuldade aqui em entender as contas do representante Carlos Moreira e dizer que as médias, do ponto de vista estatístico, são importantes, mas depois do ponto de vista concreto não dizem grande coisa, porque se tivermos um frango e o Dr. Carlos Moreira comer um frango, eu não comer frango nenhum, mas em média cada um comeu meio frango, mas eu continuei com fome. Portanto, não percebo que contas são essas, pegar no número e dividir por 2 e dá 18,5 e, portanto, arredondado dá 19 trabalhadores. Tem a palavra o Sr. Deputado Municipal do PS, Carlos Moreira. Sr. Presidente, vamos lá ver. Vou explicar à deputada Beatriz as contas que eu fiz, que são contas muito simples. Temos um horário de trabalho de 37 horas semanais. Se em média estes prestadores de serviço, ou melhor, trabalhadores para mim, prestam 17 horas por semana, ok? Significa que fazem em média apenas meio horário de trabalho. Se temos 59 prestadores de serviço, significa que fazemos o bolo e dará pelo menos, ou poderá até ser menos, poderá ser menos, mas esta média que eu faço dá 19 postos de trabalho a ser criados, porque dá 18,5 arredonda para cima dá 19. Ok? Mas, efetivamente, foi aquilo que eu disse e mantenho, nós temos que ver a setor da empresa, porque haverá setores onde é preciso contratar mais do que estes. Haverá setores onde, se calhar, possivelmente não será necessário contratar tantos. Esta é outra questão. Agora, aquilo que eu disse, e por isso é que eu digo, a informação não está completa, minimamente. Ok? Isto não é a informação que nós solicitamos e que o Grupo de Trabalho solicitou, e estão aqui os representantes todos, e sabem o que é que nós solicitamos. Nós solicitamos, por escrito, informação, pessoa a pessoa, do número de horas que eles prestavam e do vínculo que tinham. Não era o número de pessoas, número médio de horas diárias e número médio de horas semanais, um quadro que até eu fazia no Word. Epá, isto não é nada, desculpem lá. Isto não é sério, isto não é fiscalizar e isto não é honrar esta casa. E este documento peca por tardio e peca por escasso. Tenho dito. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Municipal da CDU, Fátima Amaral. Eu, daquilo que vejo aqui na documentação, o que foi pedido à GES Loures foi mapa de pessoal, relação dos trabalhadores com e sem vínculo à GES Loures, número de trabalhadores em qualquer outra situação com o número de horas médias diárias trabalhadas, documentação trocada entre a GES Loures e a Provedoria Geral, a qual ficou acordado o Conselho de Administração em reunião realizada com o Grupo de Trabalho. Ora, o Sr. Presidente da Assembleia pode confirmar se foi isto que pediu ou não foi. E se foi isto foi que pediu... Foi aquilo que eu li. Pronto. E se foi isto que pediu, isto está cá. E, desculpem, Carlos, tem calma. Tem calma. Eu sou sindicalista, tu és sindicalista, isto é uma qualidade, não é uma arma de arremesso ser sindicalista, como deves calcular. Não é nenhuma arma de arremesso, de facto.
A verdade é que na página 3 tu tens o mapa de pessoal, significa que são as pessoas, quem está no mapa de pessoal é efetivo, tem contrato. Tens duas situações no mapa de pessoal, contratos sem termo e contratos a termo. Tens 89 pessoas sem termo. Onde é que está a definição de conteúdo funcional? Posso acabar? Nós não pedimos isso. Nós não pedimos isso. Está aqui 89 pessoas sem termo, quer dizer que são efetivos, digamos, aquilo que em senso comum se chama efetivos. Tens 2 a termo. Oh, Carlos, tu não me queres ouvir? Pois isto é complicado. Não és obrigado a ouvir, mas podes ficar calado. Depois, trabalhadores em qualquer outra situação são 71. São os tais que não são nem com contratos sem termo, nem contratos a termo. São aqueles que, eventualmente, podem aqui estar designados precários ou podem aqui estar a totalidade daqueles que são prestadores de serviços. São 71. Portanto, o que significa que os trabalhadores, pessoas, o conjunto de pessoas que presta trabalho nas GES Loures é o somatório de 89 mais 2 mais 71. Sendo que uns fazem parte do quadro, outros têm contrato a termo e outros são prestadores de serviços. Epá, eu não consigo ler isto de outra maneira. Agora, outra coisa é, mas a informação corresponde ou não corresponde ao que pedimos, ou a informação responde às necessidades que temos. São duas coisas diferentes. Muito bem, tem agora a palavra o Sr. Deputado Municipal Bruno Nunes, do PPM. Sr. Presidente, 5 minutos que resumem 45 anos de história. Este país não anda por causa da guerra entre os sindicatos. Faltava o rei para concluir isso. É verdade. Os apartes podem ser... Eu agradeço. Hoje já me citam e tudo, como parafraseando com frases, deve ser de sonhos meus, porque eu nunca disse aquilo que ainda há bocado disseram, mas tranquilo. Eu só gostava que a Sra. Deputada Fátima Amaral, e já que está aqui na defesa do documento e como faz parte do grupo de trabalho também, sem necessidade de vir ao beijamão do rei, que me diga se falta ou não falta o último documento, tal como acordado na reunião do grupo de trabalho. Sr. Deputado, com todo o respeito, eu acho que é uma discussão, com certeza que sim, mas não sou rei nem tenho pressão de ser, né? Agora, uma coisa é esta. Há um grupo de trabalho que acho que é nessa sede que se deve discutir isto aqui, se o documento está ou não está, ou faz ou não faz. Eu já pedi aqui aos serviços para se agendar para a semana, já agendei para a semana uma reunião do grupo de trabalho para fazer a respectiva análise se o documento é este ou não é, para se fazer o relatório final. Acho que essa discussão pode ser bem transportada para essa reunião do grupo de trabalho, que eu já pedi aos serviços para agendar para a próxima semana. Nesse sentido, Sr. Deputado Bruno Nunes, ainda mantém o pedido de 5 minutos, ou podemos... Já leu? Muito bem. Mais alguma intervenção sobre o ponto que está aqui em discussão? Mas sobre isto, é assim, vamos lá ver. O documento chegou hoje. Se o documento não é com base no documento que se vai, na minha opinião, fazer uma análise da situação hoje. Há um grupo de trabalho que para a semana irá analisar. É lá que eu acho que essa discussão deve ser tida e, como o Sr. Vice-Presidente disse também, depois uma nova reunião com o Conselho de Administração da GES Loures para dar nota também, digamos, do relatório que o grupo de trabalho irá, com certeza, elaborar. Nesse sentido, mais alguma intervenção sobre este ponto? Sobre o ponto em concreto do contrato-programa, não existindo, o Sr. Vice-Presidente da Câmara quer usar da palavra. Sr. Vice-Presidente da Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para sublinhar, em primeiro lugar, que aquilo que são os documentos enviados pela Câmara, ou que, digamos, hoje
dados aqui em mão e que a Câmara enviará formalmente mais tarde, correspondem, na nossa opinião, às perguntas que foram colocadas. Podem os senhores deputados agora considerar que as perguntas que queriam fazer estão para além daquelas que efetivamente estão cá registadas, mas há um registro de perguntas e há aqui o conjunto das respostas. E se não são suficientes os esclarecimentos, naturalmente que podem sempre pedir novos esclarecimentos que nós estamos cá exatamente para esclarecer, sem margem para dúvidas. Portanto, uma outra questão tem que ver com o seguinte. Foi aqui colocada uma questão que é: não estará aqui um documento que é o documento em que definitivamente o provedor de justiça, digamos, é uma questão colocada pelo deputado Bruno Nunes, terá dito Pax. Ao Sr. Deputado, nunca se disse que havia um documento definitivo do provedor de justiça. Eu vou relembrar um bocadinho da história. O Conselho de Administração escreveu, em primeiro lugar, à CCDR, para a CCDR clarificar as dúvidas que havia de interpretação da Lei do Orçamento de Estado, portanto, tendo obtido desta entidade um parecer negativo em relação à reposição das valorizações remuneratórias. Entendeu, na sequência também de um pedido que alguns trabalhadores terão enviado para a Provedoria de Justiça, entendeu escrever à Sra. Provedora de Justiça solicitando um parecer relativamente a esta matéria. Esse parecer veio a surgir na GES-LOURS sob a forma jurídica de proposta de recomendação. E essa proposta de recomendação recomendava à empresa que pagasse. E a proposta de recomendação não é a recomendação, é uma proposta, que tem que ser depois validada definitivamente pela recomendação. O que acontece é que a empresa esperou durante mais de um mês para que essa proposta de recomendação chegasse à empresa, vinda da Sra. Provedora de Justiça. Porque que a recomendação viesse da Sra. Provedora de Justiça. Coisa que nunca aconteceu. Até hoje nunca aconteceu. E entendemos que não devíamos prolongar por mais tempo a impossibilidade de pagar aos trabalhadores, porque havia uma proposta de recomendação da Sra. Provedora de Justiça que abria pela primeira vez a porta em relação a essa possibilidade, que era uma coisa que desejávamos fazer desde o início. E que só o parecer negativo da CCDR impediu que pudesse vir a acontecer. O que acontece é, na base do documento que veio de proposta de recomendação da Sra. Provedora de Justiça, nós decidimos pagar. E atravessámos-nos aqui um bocadinho, digamos assim, porque nós nunca chegámos a receber a pronúncia definitiva. Atravessámos-nos um bocadinho, mas assumimos que atravessámos. O Conselho de Administração, a que cessou funções, decidiu atravessar-se. Nunca houve foi a pronúncia definitiva da Sra. Provedora de Justiça. Mas há uma proposta de recomendação e nós temos que dar por boa. E nunca se disse nesta Assembleia, nem em lado nenhum, que havia um documento outro definitivo da Provedoria de Justiça. Que fique claro. E o pagamento que se fez aos trabalhadores foi nesta base muito clara. Nós, com uma janela de oportunidade que se abriu através da proposta de recomendação, decidiu o Conselho de Administração atravessar-se e pagar. E foi isso que aconteceu. Muito bem. Penso que o assunto está devidamente discutido. Já informo também aos membros do grupo de trabalho que já está agendada para a próxima terça-feira um grupo de trabalho às 20 horas para discutir este assunto em concreto. E, portanto, vamos passar à votação do ponto 3, que é a proposta número 534, celebração do contrato de programa entre o município de Louros e a GES-LOURS para o ano económico 2019. Nesse sentido, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos contra do PSD e do CDS, as abstenções do PS e do Bloco de Esquerda e os votos a favor das restantes bancadas. Declarações de voto, Carlos Moreira, do PS. Sr. Presidente, a bancada do Partido Socialista solicita que as palavras que afirmei aqui durante a discussão procedam efetivamente à declaração de voto desta bancada. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Bruno Nunes, do PPM. Sr. Presidente, como declaração de voto, o PPM votou favoravelmente porque pretende que a situação das GES-LOURS entre em paz social urgente e que consideramos que o contrato de programa, independentemente das conclusões do grupo de trabalho, consiga fazer a empresa retomar dentro da normalidade de funcionamento, a bem dos municípios e do município em si. Obrigado.
Muito bem, mais alguma declaração de voto? Não existindo, passemos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto número 4,